Olá pessoal do nono ano, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou comentar dois aspectos linguísticos do nosso livro que a gente está estudando, que a gente está lendo, que é o livro Um Estudo em Vermelho, tá? Então, como nós sabemos, como nós já começamos a discutir nas nossas lives, existem diversos aspectos que a gente pode analisar dessa obra, Inclusive os aspectos linguísticos. Então, são esses aspectos linguísticos que eu estou focando hoje na nossa aula, tá bom? Que são dois: a função metalinguística e a quebra da quarta parede, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a quebra dessa quarta parede. Olha só, esse termo ele surgiu vindo lá do teatro, porque como nós sabemos, o teatro ele tem a parede lá do fundo, tem as paredes laterais e o espetáculo acontece aqui no meio. Então, são três paredes literais. Quando a gente pensa na quarta parede, a gente está falando de uma parede imaginária que existe entre quem está aqui apresentando e o público que está lá na frente, certinho? Então, quando a gente pensa nessa quebra da quarta parede, é quando existe uma conversa com o leitor em filmes, em peças teatrais, em obras literárias de modo geral, tá? Então, acontece isso de vez em quando. As novelas também de vez em quando acontece quando o personagem, o ator, no caso, olha para a câmera e dá aquela encarada na gente, sabe? Então, aquilo ali é uma quebra da quarta parede, porque não existe mais esse limite entre quem está apresentando e quem está observando, ou no caso, quem está lendo. E isso aparece na nossa obra que a gente está estudando na página 23, como eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Diz assim: talvez o leitor esteja me julgando um bisbilhoteiro incurável. Quando você olha isso aqui, você percebe que o narrador, que é um narrador personagem, essa obra, que é o Watson, ele está conversando conosco, ele está diretamente falando com a gente, tá bom? E isso acontece muito também na literatura brasileira com o Machado de Assis. Vocês vão observar principalmente na obra Dom Casmurro, quando vocês forem ler essa obra, que acredito eu que será no segundo ano, tá bom? Então, essa é a quebra da quarta parede, ou seja, a gente transpõe esse limite entre escritor e leitor e existe aí uma conexão, tá? Serve para chamar a nossa atenção, serve para a gente se inteirar melhor na história, tá bom? E haver essa aproximação, beleza? Outro aspecto que a gente precisa destacar e que aparece aqui nessa parte inicial da obra é a função metalinguística. As funções da linguagem, elas são várias, tá bom? Elas são 6 ao todo. E vocês vão estudá-las com mais aprofundamento no primeiro ano, tá bom? Nas aulas de gramática e texto. Em literatura, a gente também sempre faz menção a essas funções, porque elas estão interligadas, com os textos que a gente vê todos os dias. E aí, logicamente, nessa obra também não é diferente. Aparece a função metalinguística. Como que ela acontece? Olha aqui, é quando a linguagem, ela fala pela própria linguagem, ou seja, eu estou, por exemplo, eu estou assistindo a televisão e aí lá tem um programa que fala sobre TV, como estava passando um tempo desse, aquele programa A TV na TV. Então, é função metalinguística, é porque é a televisão falando da própria televisão, tá? E no livro, no texto, acontece também isso. Quando a gente observa aquela menção lá no texto a respeito do artigo que o Sherlock Holmes escreveu e que saiu lá, numa revista, e o Watson estava lendo. Então, eu estou lendo um livro, que é o Estudo em Vermelho, e dentro dessa história eu tenho lá uma referência a outro texto, que no caso é um artigo. Então, é a linguagem pela própria linguagem. É um livro que fala de um outro texto. Então, aqui eu tenho um exemplo, olha só, quando nós temos lá na página 28. O título, O Livro da Vida, era um tanto pretensioso e o autor desejava demonstrar o quanto um homem observador pode aprender com o exame acurado e sistemático do que está ao seu redor. Então, quando eu percebo essa parte aqui, esse trecho, o título, O Livro da Vida, é o Watson falando
artigo que ele estava lendo. Logicamente, então, a gente percebe a função metalinguística presente aí nesse texto, tá bom? E aí, para finalizar, eu quero dar mais um exemplo para vocês de um poema que eu acho muito lindo, que é um dos poemas mais famosos do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi um dos nossos escritores do século XX que mais utilizou a metalinguagem. Ele gostava bastante, tá bom? Porque ele escrevia muito sobre o fazer poético. Então eu vou ler aqui para vocês, para que vocês possam então ter mais esse exemplo aí e entender esse conteúdo. Diz assim, ó: gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então aqui o Drummond fala pra gente de um texto, de uma poesia, né, que está dentro dele e que ele está pensando em como escrevê-la, mas ele não consegue. E aí o que ele faz? Ele escreve um poema sobre isso, né? Ou seja, ele utiliza a função metalinguística para falar que essa poesia não está saindo, mas mesmo ainda dentro dele, é uma poesia muito importante, porque está inundando a sua vida, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Esses são 2 recursos linguísticos que nós encontramos nessa obra e temos outros que a gente vai discutir nas nossas lives, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro.